Graça e paz, família de Deus. Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem com o tema Jesus, o Deus inclusivo. Quero já adiantar aqui que talvez esse vídeo fique um pouco mais longo que os demais. No entanto, há uma necessidade de expor algumas verdades que são imprescindíveis na comunicação daquilo que eu quero transmitir. Então, é necessário um vídeo mais longo para que eu não cometa o erro de deixar alguma informação inculto ou mal explicada nesse vídeo e assim tornar a mensagem talvez incompleta ou incompreensível para algumas pessoas, já que, como eu disse, é um assunto bem complexo. E eu quero usar como texto base para essa mensagem o texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27. A Bíblia diz que Jesus chamou a Levi, em algumas traduções ele é chamado de Mateus, para segui-lo, e esse homem aceitou o chamado de Jesus, e ele então resolveu oferecer um banquete para Jesus. Então foram à sua casa, e o texto diz que ali foram ajuntadas ali mais cobradores de impostos e um outro termo, que dá uma outra categoria de pessoas que se ajuntaram ali, os pecadores, né? A gente sabe que esses pecadores são pessoas de má fama, e algumas traduções colocam de má fama, talvez pessoas que cometessem os pecados mais explícitos, já que pecadores todos nós somos, e todos eram também naquela época. No entanto, havia esse costume de usar esse termo para definir algumas categorias de pessoas ali no texto bíblico. Observe que os fariseus criticaram a Jesus então ali, porque Jesus se assentava para comer com os pecadores. Então aqui começa aqui um grande paradoxo entre o que aconteceu na época de Jesus com o que acontece hoje. Observamos que os pecadores, as pessoas que tinham má fama, e os cobradores de impostos, por exemplo, que eram talvez um dos mais mal vistos pela sociedade da época, que eram considerados traidores da sua nação, essas pessoas desejavam estar perto de Jesus. Enquanto que hoje a igreja é criticada porque talvez as pessoas não queiram estar perto da igreja, ou para algumas pessoas a igreja não quer estar perto desse tipo de pessoa. Então nós precisamos entender bem o que aconteceu naquela época e o que acontece nessa época de hoje, para que a gente possa entender esse grande dilema que acontece entre aquilo que aconteceu no tempo de Jesus e o que acontece hoje com os discípulos de Jesus. Então observemos aqui que, como eu disse, as pessoas desejavam estar perto de Jesus. Nós vamos entender mais para frente que não eram todos que queriam estar ali, mas uma boa parte dessas pessoas desejavam estar com Jesus. Precisamos entender que da mesma maneira que Jesus estava com aquelas pessoas naquela época, a igreja hoje deve desejar estar entre essas pessoas também. Porque observemos no texto que Jesus, ele não se reunia com essas pessoas para ser conivente com o pecado delas. E o que acontece que muitas vezes hoje, aqui nós encontramos o primeiro paradoxo da história, dessa história, é que as pessoas hoje acham que a igreja tem que ser conivente com suas práticas, e não é o que aconteceu com Jesus. Nós vamos ver isso. Jesus mesmo disse nesse texto de Lucas que, quando foi questionado pelos fariseus, aquelas pessoas que eram as pessoas que mais criticavam a Jesus, e na verdade Jesus também os criticava muito, e Jesus mostrava a eles que eles também deveriam se incluir na categoria de pecadores, porque primeiro que eles faziam mais segregação do que congregavam, mais separavam do que juntavam, mas enfim, nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso. Então veja bem que Jesus então responde a eles: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Jesus então disse assim: porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então nós vemos aqui o propósito pelo qual Jesus se reunia com essas pessoas. Jesus sempre se reunia com qualquer tipo de pessoa, ele se reunia e anunciava a vontade de Deus, anunciava o reino de Deus e convocava as pessoas ao arrependimento. Jesus nunca se reuniu com ninguém para ser conivente com o pecado de ninguém, nem sequer dos fariseus, que eram os religiosos que se julgavam santos. E na verdade, Jesus deixou bem claro que a conduta dos fariseus, os legalistas, faziam mais mal do que bem às pessoas. Observemos que Jesus, certa feita, criticou veementemente os fariseus e disse a eles: olha, vocês percorrem terra e mar para vocês fazerem um prosélito, ou seja, um convertido à sua ideologia ou à sua religião. E quando vocês conseguem fazer isso, vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês. Ou seja,
Aquelas pessoas que os fariseus conseguiam convencê-las das suas práticas se tornavam 2 vezes mais merecedoras do inferno, porque escondiam os seus pecados, se escondiam atrás de uma máscara, né? Jesus os chamava de hipócritas, porque colocavam máscaras, e isso talvez fizesse que eles pensassem que seriam essas pessoas que Jesus disse que não veio para elas, que eram os sãos, mas não existe são. Porque observemos aqui que Jesus coloca um termo são e depois no final ele diz pecadores, ou seja, a enfermidade que existia era o pecado e nós sabemos que todos pecaram, então não existe ninguém são. Mas quando Jesus diz que veio para chamar, veio para os doentes e para chamar os pecadores ao arrependimento, então Jesus está dizendo: eu vim para produzir transformação na vida das pessoas. Eu não vim aqui para ser conivente nem com a hipocrisia de vocês, fariseus, nem para perder meu tempo com vocês, que se acham santos demais, mas também não vim para ser conivente com o pecado de ninguém. No entanto, observemos que as pessoas que se aproximaram de Jesus sempre receberam a instrução de Jesus, como o texto bem diz, para que houvesse uma transformação na vida delas. Arrependimento, que no original do grego é metanoia, que é mudança de mente, mudança de pensamento, é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Eu vim para convencer as pessoas de que eles têm que mudar a sua perspectiva, o seu modo de perceber a vida e os seus valores a respeito da vida. E Jesus deixa bem claro que esse é o propósito dele. Observe, por exemplo, quando a mulher pega em adultério foi levada até Jesus, Jesus deixou bem claro ali para as outras pessoas que todos eram merecedores de serem apedrejados, porque todos tinham pecado. Então Jesus diz à mulher, quando Jesus fala às pessoas, quem não tem pecado atira a primeira pedra, e todos tiveram a consciência de que eram pecadores, eram merecedores também de serem apedrejados, todos se afastaram. Então Jesus disse àquela mulher, onde estão os seus acusadores? Aí ela disse, não estão mais aqui. Aí Jesus disse, então, eles não te condenaram e nem eu. Porém, vá e não peques mais. Simples assim, isso é o evangelho. E nós precisamos entender que Jesus sempre deixou isso muito claro para as pessoas. Jesus sempre deixou bem claro. Tanto como nós lemos no texto de Lucas 5, quanto nós vemos aqui nesse texto onde a mulher foi pega em adultério e Jesus deixou bem claro, vai e não peques mais. O texto talvez mais conhecido do Evangelho é o texto de João 3. Muitas pessoas se apegam ali ao versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus continua o seu discurso. O discurso não termina aí. E aí Jesus diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E se essas pessoas pegam esse texto e param aqui também, vão criar uma heresia. Porque vejamos bem, Jesus realmente não veio para condenar, ele veio para salvar. Então o texto continua, que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus, e crer aqui não é apenas confiar, não é apenas dizer, eu confio em Deus, eu acredito na existência de Deus, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Eles sabem da existência de Deus, reconhecem o poder de Deus, mas não se submetem a Deus. Isso os demônios também fazem. Crer aqui significa submeter a Deus. Então, quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. E Jesus continua dizendo, porque a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo e o mundo a rejeitou. O mundo preferiu andar nas trevas. Não quis que as suas obras fossem expostas, por isso rejeitaram a luz que era Jesus. Então o homem é condenado simplesmente pelo fato de rejeitar aquilo que Jesus ensinou. Simplesmente pelo fato de rejeitar a Jesus. Jesus não condena ninguém, o homem mesmo se condena. Observe, por exemplo, na passagem do jovem rico. O jovem rico se aproximou de Jesus, tentando dar uma de santão também. Então Jesus fala para ele algumas coisas que ele queria saber, como ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. E ele cheio de si, não, mas se eu faço desde quando era menino. E aí Jesus falou assim, então tá bom, já que você quer ser tão bom assim, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Talvez aquele jovem não tivesse um pecado tão explícito como aqueles pecadores descritos lá em Lucas 5, mas ele era dominado pelo dinheiro. Então aquele homem simplesmente não quis obedecer a Jesus. Ele se afastou, a Bíblia diz que ele se entristeceu, virou as costas para Jesus e foi embora. Observe que ele não quis mudar a ideia de Jesus. Ele não quis impor a Jesus uma ideologia.
Ele não quis mudar os valores de Jesus. Ele simplesmente viu que não era para ele, aquele caminho não era para ele, que ele não era capaz de seguir aquele caminho, ou ele preferiu não seguir aquele caminho porque ele realmente preferiu amar o seu dinheiro, continuar amando o seu dinheiro. Ele preferiu continuar no seu pecado. Ele mesmo se condenou, não foi Jesus que o condenou. Jesus não disse a ele: você não pode me seguir. Ele entendeu que era mais precioso para ele viver no pecado sendo dominado pelo dinheiro. Quero deixar bem claro que não é pecado ter dinheiro, mas ser dominado pelo dinheiro é pecado. Ele simplesmente entendeu que ser dominado pelo dinheiro era o melhor para ele, era o que ele preferia. Então ele realmente virou as costas e abandonou Jesus. Não quis seguir a Jesus, e a condenação é essa. Os homens preferiram as trevas mais do que a luz. Jesus, como eu disse, Jesus não o condenou, ele mesmo se condenou. E muitas pessoas que se aproximaram de Jesus, assim o fizeram, perceberam que não era para eles o caminho. Enquanto nós observamos, por exemplo, que quando algumas pessoas se aproximaram de Jesus com o coração predisposto a andar na verdade, Jesus também não impunha nada a essas pessoas, ele apenas ensinava a verdade. E nós vemos um texto maravilhoso quando nós vemos o caso de Zaqueu, que Jesus disse também que queria ir na casa dele. Quando Jesus entrou na casa dele, a Bíblia não fala do diálogo que existiu ali, ou se houve um diálogo antes da atitude de Zaqueu. No entanto, Zaqueu deixou bem claro que ele ia devolver, se ele tivesse roubado alguém, ele ia devolver dinheiro para essas pessoas, ele ia repartir o que ele tinha com os pobres. Houve uma mudança de pensamento que gerou uma mudança de comportamento na vida daquele homem. E isso, na minha perspectiva, já estava como uma predisposição no coração dele. Ele já sabia quem era Jesus. Quando Jesus passou por perto dele, ele queria ver Jesus. A Bíblia diz que ele desejava ver Jesus, e ele já sabia quem era Jesus. Ele sabia qual era a mensagem de Jesus. Ele não se aproximou de Jesus sem saber quem era Jesus. O que acontece hoje é que as pessoas querem se aproximar de Jesus, ou daquele que está no caminho de Jesus, ou da igreja de Jesus. Quero deixar bem claro aqui que não estou falando de instituição, estou falando da igreja de verdade, a igreja que a teologia chama de igreja invisível, a igreja que está espalhada por todo mundo e que está em todos os lugares, que estão em todas, existe um pouquinho dela em todas as instituições que professam a verdade. Então, essa igreja, as pessoas muitas vezes se aproximam da igreja sabendo qual é a mensagem da igreja, mas querem que a igreja se adeque às suas ideologias e seus pensamentos. E jamais fizeram isso com Jesus. E querem que a igreja faça isso, querem fazer isso com a igreja hoje. A igreja tem a liberdade, no nosso país nós temos a liberdade de pensamento, liberdade religiosa, de professarmos aquilo que cremos. E ninguém é obrigado a aceitar o que falamos por imposição, e acredito que também a própria lei também não nos obriga a aceitar nada que ninguém queira impor sobre a vida da igreja. E como eu disse, ninguém impôs nada sobre Jesus. E por isso algumas pessoas que criam uma certa resistência com a mensagem do evangelho nos dias de hoje, porque não querem ter a mesma disposição daquelas pessoas, inclusive pecadores, que andavam com Jesus, que se aproximaram de Jesus, mas se aproximaram com o coração predisposto a mudar de vida. Com a mensagem que Jesus ministrava, era uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Jesus anunciava o reino que produzia mudança e que podia realmente salvar as pessoas da sua própria condenação. Jesus não veio realmente para condenar ninguém. E nós precisamos entender isso. Jesus continua sendo um Deus inclusivo. Ele aceita todos os tipos de pessoa. Ele aceita todos os tipos de pessoas que se aproximam e que queiram se aproximar da verdade. A Bíblia diz que nós temos que orar por todos os homens, porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. A verdade é Jesus, a verdade que liberta. A verdade é o Evangelho, a verdade de Jesus, que é o Verbo. O Verbo que era Deus, o Verbo que estava com Deus. E as pessoas precisam entender isso. Esse é o desejo de Deus. No entanto, nem todos querem se submeter a essa verdade. E a igreja hoje deve ser uma igreja inclusiva. Deve receber todo tipo de pessoas que querem receber o evangelho, que querem passar por um processo de transformação, que querem passar por o processo que Jesus disse lá em Lucas capítulo 5, que chamou ao arrependimento. A igreja e Jesus são inclusivos para aqueles que desejam experimentar o arrependimento e uma mudança de mente, passar por uma metanoia e alcançar a salvação que está em Cristo Jesus, crendo nele, se submetendo a ele, não crendo apenas como os demônios creem,
eles estremecem, eles têm medo de Deus por saberem quem é Deus, mas não se submetem a Ele, porque há no seu coração uma predisposição a ser contra tudo aquilo que Deus deseja. E muitas pessoas querem ser contra tudo aquilo que Deus deseja, mas querem que Deus aceite tudo aquilo que eles acham que tem que ser feito. Esse tipo de inclusão nunca haverá na Igreja de Jesus. Pode haver em algumas instituições, em alguns grupos, que pseudamente se dizem ser cristão, mas não são, mas que na verdade Jesus continua sendo Deus, que deseja incluir a todos no seu reino, salvar a todos, produzir transformação a todos. E assim ele opera em nós a salvação por intermédio da sua mensagem, que é o Evangelho. Que nós possamos entender, ele sempre foi e sempre será um Deus que deseja alcançar a todos. E que possamos entender que Jesus realmente não veio para condenar ninguém, mas que existe uma condenação no nosso próprio coração, que é pecaminoso, que nos impede de crer em Jesus. A condenação é que a luz veio ao mundo e o mundo a rejeitou. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, use de misericórdia, converta o nosso coração, nos inclua no seu reino, no reino da sua maravilhosa luz, e nos salve através da fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício. E que o mundo possa entender que Jesus continua o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje ele deseja ser percebido através do seu povo, com a mesma mensagem, o mesmo convite a uma nova vida, uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida que transforma a situação, uma vida que transforma pessoas que anteriormente eram inimigas de Deus, conforme a Bíblia diz que a nossa natureza ela é originalmente inimiga de Deus, em pessoas que agora são transformadas em seus filhos pelo método da mensagem do Evangelho e da conversão. Amém? Gostaria de orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor continua sendo um Deus inclusivo. Aqueles que já reconheceram o Senhor como Salvador foram incluídos pelo Senhor no seu reino por causa da sua graça e misericórdia. Porque o seu Evangelho um dia nos alcançou e entendemos a necessidade de nos adequarmos à sua vontade, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que assim seja, Pai, com todos aqueles que o Senhor deseja alcançar. Que todos possam entender aquilo que nós entendemos um dia, que o Senhor realmente é a luz, o Senhor enviou seu Filho, que é a luz do mundo, e muitos o rejeitaram, mas também muitos o aceitaram, inclusive muitos pecadores, pessoas de má fama, como aprendemos aqui nas Escrituras, mas eram pessoas que desejavam mudar de vida, assim como foi com Zaqueu, que decidiram mudar o seu comportamento, passaram por uma mudança de mente e foram incluídos no reino de Deus. Assim foi conosco, assim seja com todos que desejam andar com Jesus. Que a graça soberana do Senhor esteja sobre nós e produza salvação e nos livre da condenação que está sobre nós por causa da nossa rebeldia. E agora o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de toda iniquidade e de toda resistência que existe na nossa natureza humana em relação à sua verdade. E que haja salvação, Pai, na vida das pessoas por intermédio do seu evangelho para todo sempre em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Que o Senhor seja glorificado, que o reino de Deus cresça, que pessoas sejam salvas, reconheçam a grandeza do Senhor e o sacrifício dele na cruz, e assim possam experimentar a salvação que há em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe.